Olá, este é o segundo episódio do canal Tariq. O tema do nosso papo hoje é Mulheres no Budismo Shin, com a reverenda Emi Urabi Kajimoto. Eu sou Emi Tanaka e está comigo nessa conversa o reverendo Sugal, um dos idealizadores deste canal. O canal Tariq tem o intuito de conversar sobre o budismo Shin a partir de experiências cotidianas, um bate-papo informal, porque a simplicidade e conexão com o dia a dia é o diferencial do budismo Shin. Bem-vinda, Emi Sensei. Boa tarde, caríssima Emi, caríssimo Kintaro Sensei. É com muita alegria, com muita honra que venho a este programa, Tariq, e bater um papo com vocês. Você pediu para que eu falasse alguma coisa a respeito do meu envolvimento. Na verdade, eu nasci no templo budista, exatamente aqui neste templo da Avenida do Cursino. Nasci aqui porque meu pai veio já como monge do Japão. E assim, já nasci dentro de um templo, na verdade, totalmente propício, né, para uma formação budista, embora meus pais me tivessem dado total liberdade, mas não tinha como não me envolver. Então, assim, já nasci e cresci atuando, não sei se é a palavra, mas estando muito grudada nas atividades do meu pai. Não, essa história já, assim, me sensibiliza muito, porque meus filhos também nasceram no templo. Né? Meus dois maiores filhos, né, nasceram nesse templo onde eu trabalho, em Marília. E depois eu saí daqui, teve uma outra experiência, mas retornei nesse templo. E eles estão participando como parte do Senenkai hoje, né? Mas esse envolvimento, ou seja, assim, nossa conexão, nossa karma dos filhos que nasceram no templo e foi criado pela comunidade, eu acho que tem uma formação diferente, assim, né? Eu vejo isso. Então, gostaria muito de ouvir também a sua experiência, né? Já que estou um pouco apresentado também. Sim, seguindo um pouco mais, então, desde muito pequenininha, eu já participava dos das chamadas escolas dominicais, e também, como eu era muito enxerida, muito curiosa, participava também até dos grupos de jovens, embora sendo muito novinha ainda, e naquele tempo, tanto os devotos como os monges não falavam nada do português. Eu fui criada dentro da língua japonesa, de uma cultura japonesa, ainda muito mais arraigada, né, nas suas raízes. Eu senti na pele essa importância que os antigos davam para um templo, né? Essa necessidade que eles tinham de estar dentro de um templo, de atuar, de ajudar nas coisas. Então, eu fui criada dentro desse ambiente. Então, meu ponto fraco são os idosos, são as crianças, e talvez por isso mesmo me tornei professora. E como eu gostava muito de música, eu fiz o curso de música, né, sou formada em música, mas na área de coral, fiz especialidade em coral. Sou formada em piano também, e fiz pedagogia, porque eu queria ser professora. Né? E acabei me envolvendo com essas atividades, fui professora da rede pública, depois passei a ser professora nas escolas de língua japonesa, e com o meu envolvimento com a parte musical, acabei formando uma banda, não sei se a gente pode chamar de banda, um conjunto musical profissional, onde nós tocávamos em cerimônias de casamento, em celebrações de aniversário, enfim. Tive um período de trabalho profissional como musicista também. A minha mãe foi a primeira monja Nisei ordenada, isso em 1965, né? Primeira monja ordenada da nossa escola do Otani. E logo depois dela, nós tivemos outras pioneiras aqui, né? Como a reverenda Leninha, a reverenda Hasegawa, e assim nós tivemos excelentes exemplos de mulheres que abraçaram a causa, né, sendo clérigas Niseis,
A Leninha nem é Nicei, a Leninha é totalmente brasileira, né? Então, nós tivemos precursoras, né? E que não era nem assim, não era uma questão de luta, de classe, alguma coisa assim. Foi, assim, um acontecimento que veio muito natural para a gente aqui, talvez até pela necessidade dessa comunicação com a comunidade e tudo, embora a nossa volta tivesse todo um empecilho, talvez até mais no Japão, inclusive, uma certa resistência, porque os próprios, até mesmo clérigos, tinham uma certa resistência, e os nossos fiéis também se dirigiam, tinham uma preferência por monges homens, talvez fosse um mais confortável por tradição, não sei, né? Mas aqui no Brasil, a gente teve uma história um pouco diferente, talvez não houvesse necessidade de uma luta por uma conquista de um posto, né? Mas a própria necessidade do momento tem ajudado nessa questão das mulheres se tornarem monjas, né? Voltando ao assunto, interessante é que a vida toda eu estive atuando, trabalhando, metendo o bico, na verdade, nas atividades do templo, por gostar de estar com as pessoas, gostar de cantar, de dançar. Eu acho que a minha área é a arte, né? Eu sou muito, o pessoal chama de artista, mas eu acho que eu sou arteira, porque eu gosto de aprontar arte, né? E acho que foi esse o caminho que eu encontrei, trabalhando com música, primeiro, para ensinar o japonês através da música. E no templo, para cantar, ensinando não, fazendo a tradução das letras das músicas. Então, o pessoal cantava em japonês, mas eu traduzia as mensagens budistas, as mensagens dos ensinamentos para o português, para depois nós cantarmos. Então, eu acho que foi, assim, alguma coisa que um lado meu, que era o que eu gostava de fazer, que é mexer com música, e outro lado que eu fui sentindo, a cada vez que eu ia ficando mais velha, essa necessidade de estar traduzindo as mensagens, que era o que estava faltando, né? E com isso, de repente, eu estava me vendo tradutora. Então, passei a participar de um grupo de traduções, aqui que nós temos no templo, e aí, mas eu ainda não era clériga. E quando participamos de uma comemoração aqui do templo, que eu senti ainda mais na pele essa questão da tradução, de termos, tínhamos muitos ouvintes, tínhamos muitas pessoas interessadas, mas tinha essa barreira da língua. Foi quando eu decidi que deveria, primeiro eu estudar, para ver se eu conseguia transmitir alguma coisa do ensinamento de uma forma um pouco mais didática, de uma forma mais certinha, não como alguém que veio escutando apenas, né? E foi então que eu decidi me aprofundar nos estudos primeiro para mim. Só que, passado meio ano mais ou menos, depois dessa decisão, aconteceu um fato muito forte na minha vida, que foi um fator decisivo para que eu me aprofundasse nos estudos, ainda estou em estudo, mas que me fez decidir seguir o caminho como clériga. Foi a morte do meu filho. Meu segundo filho estava com 28 anos de idade, e ele morreu assim de uma forma muito trágica. Foi quando eu, como filha de monge, como alguém que nasceu e cresceu dentro de um templo, de repente me vi questionando, me vi até duvidando de todas as coisas que eu escutei, de todas as coisas nas quais eu confiei, e de repente falava, cadê o fundamento de tudo isso? Eu fiquei perdida, perdi o chão. Foi quando, aos poucos, ainda
nos ritos memoriais, escutando meus colegas monges, enfim, consegui, acho que, voltar um pouco ao fundamento, e aí se ficou muito mais forte essa minha decisão, e de lá para cá, então, mudou totalmente a minha postura diante do ensinamento budista, e eu acho que eu consigo, não é praticar como deveria ser, mas eu consigo entender na prática o que é esse processo do tarik, essa palavra que intitula esse programa, mas essa questão do tarik é uma questão muito difícil de ser absorvida para nós aqui da cultura ocidental. E acho que vocês acertaram em cima na palavra, porque essa é a nossa luta, né? Para primeiro nós mesmos também conseguirmos viver essa verdade e, através disso, passar para as pessoas, tentar passar para as pessoas essa mensagem. Mas essa dificuldade, acho que não é só para o ocidental, viu? Acho que para japoneses, seja oriental, também não é uma coisa fácil. Então, às vezes, até bloqueia. Assim, acho que parece que entende, mas não entende. Assim, então, a gente colocou assim, como o nome do programa, mas para explorar isso mesmo. Fantástico, porque é uma dificuldade, além da nossa dificuldade da língua, eu acho que é do ser humano, né, Sensei? Essa coisa de achar que acho que tudo é primeiro o tarik, né, que consegue, né? É o meu poder próprio, né, e não o poder do outro. Então a gente tem essa como é que se diz? Essa coisa de achar que nós podemos realizar, né? Que nós fazemos a coisa acontecer. E quando acontece alguma coisa forte na sua vida é que a gente realmente para pensar e sente na pele, eu acho, essa verdade, né? Então, é um questionamento, eu acho que é do dia a dia e é uma linguagem que eu acho bastante importante que a gente consiga transmitir, mas primeiro a gente tem que sentir para conseguir passar. Mas antes de esquecer, também estava querendo comentar que um dia eu assisti sua participação na cerimônia, né? Acho que foi em Marília, Templo de Marília, tocando teclado, cantando, ensinando a cantar. Realmente, assim, achei muito, assim, boa, né? Que a senhora comentou essa lacuna, né? Da poesia de tradução, que traduzindo a letra da música que passa a mensagem e também envolvendo, né? Participação da congregação na cerimônia. Então, realmente, assim, aquele é muito importante, né? Anima muito, né? Para nós, assim, faz toda a diferença, né? Senão fica muito cerimonial, aquela coisa que só um monte que faz, mas não é, né? A nossa turística, na verdade, é da congregação, né? Então, eu achei, assim, importante, assim, o seu trabalho. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou, assim, apaixonada pela música, pela linguagem musical, que eu entendo que ela rompe as barreiras, né? Existe um lado, desde que a gente trabalhe o conteúdo do que é cantado, traduzido o conteúdo, a música envolve, né? E como o Segal Sensei falou, a comunidade participa, canta junto, né? Talvez de uma forma mais fluida do que a leitura do sutra, que exige um pouco mais de treinamento. O canto, ela flui, né? E eu falo assim, olha, o importante é o cantar, não é o estar afinado ou desafinado, isso não entra em questão. Então, o meu canto coral com o pessoal sempre foi o de cantar, simplesmente cantar, não interessa se o tom está acima, se está abaixo, se está afinado, é exatamente esse envolvimento. Eu acho que a música tem uma linguagem universal. Eu sou suspeita para falar disso, né? Encontrei acidentalmente, montando essa página, né, Tarik, do YouTube, fiz uma busca de Tarik do YouTube, apareceu Tarik Echo, aí coisa louca, assim, né, inspirada pela Daft Punk, sabe? Assim, uma música, techno, assim, que eu gosto muito também. Então, assim, essa riqueza, assim, da música faz parte do budismo Shin,
e, né, a coral, essa Bukyo-sanka, a na ritual também, e a continuar atualizando, né, ou incorporando as outras músicas, estilos, né, que eu acho que continua evoluindo e é importante para jovens, assim, ter esse meio, assim, né? Olha, podemos curtir o budismo pela música também, né? Que ainda falta muito, acho que para nós, né? Ainda aquela música muito clássica, né? Que é dominante assim nas cerimônias, mas se você começa a tocar música mais moderninha, talvez comece a animar também os jovens. Fica aí, essa dica sua é bastante importante, porque eu acho que é uma forma de atrair o jovem, né? Não sei se eu consigo fazer um techno, porque eu sempre trabalhei muito mais dentro do clássico, mas dentro do nosso, do rito musicado que nós chamamos, nós já temos trompetes, clarinetes, está chegando aí uma guitarra, o violino já fazia parte do meu conjunto musical, então, assim, nós estamos vendo, pela tendência dos instrumentos, de repente até fazer um jazz, alguma coisa assim, não sei. Mas, assim, a ideia é eu também trabalhar agora uma nova forma musical para, de repente, estar criando um grupo de músicos jovens, aí eu vou aprender com eles, mas trazer a galera, como eles dizem, a galera dos jovens, e tornar o rito mais envolvente. E o rito pode ser inspirador na alegria, pode ser inspirador no balanço, não sei ainda como fazer essa parte, mas é um sonho que eu tenho, é um projeto que eu tenho. Temos aquela música, né, Gagaku, que foi, acho que, né, inventado na China ou no Japão, eu não sei direito, mas no século V, VI, assim, desde aquele, né, histórico, né, e ainda, assim, temos essa banda que o Montes também treina, né, de vez em quando, mas, assim, eu acho que a gente não tem muita restrição de usar vários estilos de música nas cerimônias, né? Por exemplo, eu experimentei isso no meu casamento, né? Eu gosto muito de música brasileira, né? Muito, muito. Então, minha esposa também gosta. Aí a gente entrou no casamento porque a gente pôde escolher música, não é? Então, a gente entrou com, acho que, Tom Jobim, a saída foi Ney Mato Grosso, sabe? Coisa que a gente gosta. Foi muito legal e ninguém questionou, sabe? Acho que rolou bem, né? Então, nos templos, assim, a gente pode experimentar esses casamento assim com outras culturas, né? Também incorporando outras culturas, músicas, né? Eu acho que sensibiliza muito também a nossa comunidade. Eu acho muito bacana esse lado da escola do budismo Shin, que dá essa liberdade de introduzir novos ritmos, novas músicas, embora a parte litúrgica tenha lógico, a liturgia, né? Então, ela tenha toda uma forma, até o caminhar, o andar com o pé, perna direita, perna esquerda, tem toda uma parte litúrgica que deve ser observada, mas ela dá essa liberdade também, né, na criação, na introdução de ritmos, e como o reverendo Sugal mesmo disse, muitos dos nossos cânticos são inspirados já no Ocidente, né? Então, a gente tem essa liberdade de poder misturar as culturas, as expressões, né, musicais, e, enfim, não existe uma regra, tem que ser o clássico, ou tem que ser um instrumento clássico musical, né? Isso dá uma liberdade, assim como eu acho que o ensinamento também é muito libertador, né? Então, ele não dita regras, você faz isso, está certo, faça assim, está errado, né? Você tem o livre arbítrio e você assume a parte que lhe cabe de responsabilidade, mas tem essa escolha. Então, eu acho que todo o ensinamento todo dele é muito libertador. Também, como estamos vivendo no Brasil, sempre esse diálogo com cristãos, né, faz parte da nossa vida cotidiana, né? Sim. Eu acho que nossa linguagem também sempre sofre com essa troca, né, de ideias, né?
Eu acho que acaba tomando uma outra forma por conta disso também. Sim. Como eu disse bem lá no início, veja como a linguagem ela é dinâmica, né? Há 60 anos, eu era filha de padre, né? E nasci numa igreja. Hoje o termo monge, templos, já entrou, acho que no dicionário brasileiro, já está dentro de uma linguagem, talvez não tão coloquial, mas já está nos meios, né, de comunicação sendo utilizado, assim como muitos termos em japonês, né? Então, ela é uma coisa dinâmica e é muito legal você perceber que está fazendo parte dessa criação, desse dinamismo. Eu comecei a usar mais tempo também para poder ter essa identidade, né? Que aqui é um templo budista, né? Que é aberto para todos. Sim. Estou tentando fazer essa mudança também, né? Para poder realmente ter uma identidade mais universal, ou seja, né? Própria, né? Sim. Eu acho que o Sensei também deve estar lutando para, como você mesmo disse, mostrar que o templo está de portas abertas, né? Não é um templo fechado para japoneses, não é uma outra coisa que nós queremos tirar um pouco, não sei quanto isso pesa para vocês do Honpa, né? Do Nishi Honbanji, mas essa coisa de achar que Oterá, templo, é onde se reza para os mortos, né? É onde se realizam até recentemente, talvez até agora mesmo ainda, muitas pessoas falem missa budista. Nós estamos tentando tirar a palavra missa e colocar rito. Mas são pequenos detalhes, né? Que aos poucos a gente tenta mostrar que existe uma diferença. O templo também não é um local só para rezar uma missa, né? Rezar pelos mortos, mas que é um local para reunir as pessoas, né? É um encontro de pessoas, né? Eu acho que estar de portas abertas eu acho que você fez um caminho muito importante, que é o de falar o português. Isso é fundamental, não tem jeito, estamos no Brasil, né? Isso é fundamental, fundamental. O que eu observo muitas vezes as pessoas casam na Igreja Católica, apesar de elas terem a família serem budistas, né? Então casam na Igreja Católica, mas quando morrem querem uma cerimônia budista. Essa é a coisa estranha, né? É uma relação muito mal resolvida que nós não conversamos sobre isso entre nós. Eu vejo muito que para os ocidentais a comunidade japonesa reverencia os mais velhos, reverencia os mortos, existe esse imaginário. Mas eu tenho dúvidas o quanto que isso é de fato afetivo ou se isso é apenas uma obrigação. Eu estou vivendo esse conflito hoje. Eu realmente sinto falta de um afeto. Eu tenho percebido isso nas comunidades negras, que os rituais ancestrais, eles são muito mais afetivos do que os rituais japoneses. Isso está me intrigando muito. Então, nós temos que trabalhar, a questão para mim é deixar das coisas serem obrigatórias, mas vir de um lugar do coração. Então, tem alguma coisa mal resolvida na nossa relação com os ancestrais, que precisa ser aberto um diálogo. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu estou de acordo, totalmente. Mas para isso eu tenho algumas observações. Ritual, por exemplo, ritual, né? Você tocou a questão do ritual, que o que acontece no templo budista japonês? Sutra são chineses. Japoneses não conseguiam traduzir muito bem para sua língua, japonês. Então, continua adotando chinesa, lendo aquela forma chinesa, que a gente não entende direito.
Quer dizer, a gente estuda, por isso que, assim, entende o que está escrito, mas na hora da leitura é mais ritualística. E continuamos com esse estilo, né? No Brasil também. Então, aquela hora da missa, leitura da sutra, é muito, assim, contemplação, né? Para, assim, aquela clima religiosa, de acalmar, seja pouco, né? De introspecção, né? De contemplação, reflexão, mas, infelizmente, você não verbaliza ensinamento com sua língua. Então, não chega, ensinamento não chega a ser entendida. Você não consegue expressar, né, o que ele está ensinando com a sua língua, né? Isso dificulta muito. Isso é minha observação. A nossa busca maior agora tem sido justamente essa. Não sei se a palavra seria linguagem. Você fala da linguagem emocional, que é aquela que não toca, e as pessoas fazem só pelo tradicional, né? A ritualística tem um papel importante no sentido de mostrar que existe um mundo do belo, né? Que é, como é que se diz? Instintivamente as pessoas imaginam que seja aquele respirar, né? Mesmo que você não explique, seria um momento de introspecção, né? Que seria aquele momento da leitura do sutra, que ninguém entende realmente, né? Agora, depois dessa parte ritualística, teria que vir essa parte da linguagem, que é o que a gente teria que chegar nas pessoas e transmitir, talvez não apenas as palavras dos sutras, mas de como que ela é aplicável na nossa vida. O que está faltando é essa transição. Então, realmente, eu acho que é o problema de língua, né? Nós não conseguimos resolver essa lacuna ainda, né? Eu tenho percebido, principalmente porque nós estamos fazendo transmissões virtuais dos ritos budistas, né? Devido à pandemia, nós tivemos que fechar o templo, foi a forma que nós encontramos de nos comunicarmos com as pessoas, e ali tem a participação jovem, né? Aqueles que não vêm até o templo, ou se vêm para cumprir uma obrigação como filho ou como neto de alguém que foi budista. E após a celebração da chamada missa, nós temos aberto um momento para conversação, compartilhamento da família. Então, essa conversa tem trazido algumas dicas para a gente, que não é traduzir ou explicar o sutra, né? Mas é falar como que a gente pode vivenciar isso no nosso dia a dia. Porque o budismo, ele não é um budismo de ensinamento, de regra, como é que se diz? Ele não te dá fórmulas, né? Não te dá a fórmula do que dá certo, o que dá errado, o que você pode fazer, o que não pode, não existe, né, isso. Então, como que, por exemplo, aquele clérigo viveu aquela situação? Então, a gente tem feito muito menção sobre nossas experiências próprias, e essa linguagem está sendo bastante bem aceita entre os jovens. Então, talvez a gente voltar ao que é o fundamento do ensinamento do budismo Shin, é o ensinamento deixado pelo mestre Shinran, que é o viver isso aí, né? Ele foi se tornar mestre quando ele pegou lá na enxada junto com os lavradores, né? Foi plantando, arando a terra, conversando com as pessoas que não tinham acesso ao conhecimento, né? Falando a linguagem popular, ele encontrou o caminho. E eu acho que a gente está precisando fazer isso, sabe? Arar a terra, pegar na enxada, e não essa linguagem difícil do sutra, que já é impossível de entender em japonês, né? E realmente existe essa lacuna que não é do emocional. Eu quero fazer porque ele era budista, mas eu quero fazer porque ele queria que fosse uma cerimônia budista, né? Então, nós precisamos encontrar o envolvimento do sentimento, né? De como que a gente vai entender
com o coração, não com a cabeça, mas encontrar, não com a razão, né? Mas encontrar com o coração se aquela é uma resposta que toca em mim. Mas né, eu também, assim, realizando, né, esses ritos, né, funerais, e acompanhando a família durante o luto, né, através dessas cerimônias, eu preciso dar, acho que, resposta mesmo, né? A morte é isso, aquilo, acho que não é isso. Mas, assim, acho que eu tento acompanhar, né? De alguma coisa, espero que cada um encontre e seja proveitoso aquele experiência e ter participado ou tendo contato com o ensinamento, o templo, budismo, né? Porque hoje eu vejo necessidade mesmo. Eu enxergo assim de como é importante isso, né? De poder acompanhar essa fase e isso pode fortalecer a família, pode dar um consolo, pode realmente é um serviço muito para a família muito casamento ou outras coisas. Acho que a gente pode experimentar muito mais essas, né? Pode inventar a liturgia, né? Eu estava pensando adotando mais do que o Sanka, que é hinos, né? De coral ou essas músicas mais modernas. Talvez a gente pode fazer uma liturgia bem diferente, entendeu? Né? Montar uma cerimônia com mais pela música, por exemplo, sabe? E com uma igreja. Por que não? Né? Eu acho que a gente tem que ir mais inovando, assim, né? Cerimônia para funeral é uma coisa, cerimônia para, né? Acho que do dia a dia pode ser diferente. Vamos falar de casamento, né? Aqui no Brasil tem muito enraizado essa questão do padrinho e da madrinha. Então, nós, aqui no nosso alterado, nós já adotamos o momento do padrinho, o momento da madrinha, coisa que não tem na liturgia budista, né? Mas eu acho que é uma coisa que é uma adaptação necessária para a gente poder atender a ritualística budista, que também atrai as pessoas, né? Os templos são muito bonitos, como é que se diz? Os paramentos dos monges também atraem bastante, enfim, toda essa parte visual, né, parte do figurino atrai, que atende às vontades, às necessidades dos noivos. Agora, a celebração de um rito fúnebre, eu passei por isso com a morte do meu filho, né? A presença, esse acompanhamento que o reverendo Sudal está dizendo, é uma coisa muito importante, mas ao mesmo tempo não pode ser exagerado. Eu senti isso quando as pessoas vêm e ficam falando aquelas palavras, palavras de praxe, né? Chega até, eu sei da intenção das pessoas, né? As pessoas querem dizer algumas coisas, mas o excesso te deixa um pouco, você fala, puxa, mas não é isso que eu preciso, né? Às vezes aquela presença, né? Algumas poucas palavras, mas é esse acompanhamento, estar perto das pessoas, acho que é uma coisa muito importante. Mas também a gente quer saber das verdades, e essa verdade é um óbvio. Só que o budismo tem uma maneira um pouco mais diferente de falar sobre isso, né? Então, eu acho que esse diferencial do budismo, que é o que os ocidentais estão buscando, que é algo que é um pouco mais fundo, que é algo que transcende uma linguagem dogmática, né? É o que você consegue chegar nas pessoas, estando presente e mostrando uma verdade, entendendo que aquilo é uma dor, né? É uma angústia, é um momento, essa fase do luto tem que ser vivida. Tem gente que quer fugir disso para não sofrer, mas isso aí a gente tem que entrar com a verdade. Olha, você precisa viver o luto, encarar de frente, né, porque essa é uma realidade da vida. Agora, mudando um pouco o assunto, eu gostaria de ouvir vocês assim, sobre questão de mulher, né? Mulher e budismo também. É uma coisa que, assim, assunto novo, né? Na verdade, não é muito ainda estudado. No Japão também falta muito esse tipo de estudo, que está em progresso, né?
Mas eu gostaria muito de ouvir de vocês, assim, um pouco essa questão. Às vezes vocês têm um olhar diferente né? Eu tenho um olhar bastante crítico em relação ao posicionamento da mulher na sociedade, na comunidade japonesa, principalmente na nipo brasileira. Né? Eu tenho um olhar bastante crítico em relação a isso. E me incomoda bastante esse formato sempre dos homens estarem à frente e as mulheres na cozinha, né? Então, isso para mim sempre me incomodou, porque eu acho que isso impacta na participação dos jovens. Porque quando você vê sua mãe só trabalhando, deixa de ser um pouco atraente o processo. Tem algumas mães que falam, não, isso faz parte do nosso processo de criação de comunidade. Mas para algumas pessoas, não. Então, eu sempre entendi que, sim, trabalhar em equipe fazia parte do processo nosso de construção como pessoa. Mas eu ficava incomodada, eu sempre questionei. E eu acho que, se a gente não consegue explicar para os jovens por que acontece isso, fica muito difícil atrair jovens para a comunidade. Então, esse é um ponto muito importante. Principalmente porque tem que explicar, tudo tem que ser explicado, gente. Não é óbvio para nós, né? Então, mesmo assim, voltando um pouquinho a alguns rituais, né? Por que é assim? Nunca ninguém me explicou. Eu tenho fantasias. Por exemplo, a questão da cerimônia de 49 dias. Nunca ninguém me explicou. Mas algum lugar eu escutei que era um momento para eu cozinhar coisas gostosas da pessoa que morreu. Eu escutei isso em alguma conversa dos mais velhos quando eu era pequena. Então, muita coisa minha que eu acho que eu sei é fantasia da minha cabeça. Né? Então, eu acho que o papel das mulheres dentro do budismo Shin é se posicionar mais nos lugares e trazer esse cuidado, sabe? O cuidado para criar a comunidade, para fortalecer a comunidade no budismo Shin, vai das mulheres serem escutadas e se posicionarem mais. Se a gente não escutar as mulheres e dar espaço para elas ocuparem os lugares, eu acho que não vai acontecer, que o budismo é cuidado. Tem a ver com cuidado. O Jean, né, deixou muito forte, ele é emocional. Né? Então, já não cabe mais esse modelo patriarcal. Nós precisamos abrir o espaço para as mulheres falarem mais, serem escutadas. Aí tem acontecido um negócio muito interessante aqui, que aí sim, já é o reflexo da vida moderna. Outro dia nós fizemos um evento aqui, e nós tínhamos muitos meninos, eu chamo todo mundo de menino, mas senhores, né, na cozinha. Muito fantástico isso aí, né? Super fantástico. Nós temos mulheres na administração, então agora misturou. Então, essa coisa de associação feminina, eu acho que deve ter já logo os dias contados, não no sentido de ser uma associação feminina que só cuida de cozinha, tá? Mas que vai cuidar dos eventos, porque as mulheres que entendem, né, de fazer eventos, você não acha? Enfim, a parte de tudo isso, começou a haver uma mistura, e eu acho que a gente tem que enfatizar isso, tirar esse estereótipo, né? E quando eu falo a gente, eu tenho que tirar primeiro isso de mim, porque eu estou reproduzindo esse modelo, né? Agora, voltando ao papel da mulher dentro do budismo. A questão da ordenação é muito tranquila, mas a atuação já são outros 500, né? Há cerca de uns 40 ou 50 anos atrás,
já foi permitido para a mulher assumir o templo, que é chamado Jushoku, né, que é a clériga atuante ou residente, que a gente chama, que mora naquele templo e cuida do templo. Antigamente, ela tinha que casar com alguém que fosse assumir o posto, porque ela não tinha irmãos homens, né? Então, tinha que casar, esse rapaz, o marido, adotaria o nome da família para dar continuidade ao templo. Hoje não é mais necessário isso, né? A própria mulher pode assumir essa função de clériga residente, que no caso ela é responsável pelo templo, e muitas das regiões no Japão já estão aceitando isso. Eu estou dando ênfase na palavra aceitar, porque ainda não é uma coisa natural, né? Eles falam, é um processo, mas que já está em andamento, mas existe uma resistência muito grande até entre os próprios clérigos, né? Mas é uma conquista, assim, um tanto quanto recente, aqui no Brasil. Não, mas então, eu também achava que é coisa do Brasil recente, né? Mas, na verdade, né, eu estava fazendo uma pesquisa sobre gênero, questão do gênero no budismo. Na Ordem Otani, que tem uma história de, sei lá, 800 anos, mas é recente, realmente, a mulher ganhou esse poder de ser monge Jusho, responsável. Tipo, coisa de 50 anos, alguma coisa assim. Então, grande parte da história do templo do Ordem Otani era monge, mulher não tinha como ser responsável. Monge era homem, sempre homem. Isso começou a mudar dentro de 50 anos, alguma coisa assim, menos até. Então, isso que é a nossa história, da nossa instituição. Por isso que muito karma é pesado assim, que a mudança é muito devagar. Assim, né, eu fiquei espantado, assim, nossa, né, eu não sabia que, assim, história E olha que é uma escola budista que fala que somos todos iguais. Somos todos iguais? Não, pera lá, né? E hoje, a mulher está começando a ser aceita, e por isso, como o Sr. Cici falou mesmo, é muito recente, dentro de uma história de 850 anos, 40, 50 anos, a gente está ali engatinhando, mas já é alguma mudança. Mas a gente tem que mudar a própria sociedade, né? Aí já mexe com toda uma estrutura, até da formação de Bukkyokai, que é dos homens, e Fujinkai, que é das mulheres. E aí o que faz o Bukkyokai? Os homens vão cuidar da administração, da questão financeira, da questão administrativa, manutenção do prédio, vamos dizer. E as mulheres vão cuidar do cardápio, da cozinha, vão lá para a pia, né, que é o seu lugar. Isso aí está começando realmente a mudar, e a gente sentiu isso, foi muito legal, nesse último evento que fizemos, onde meia tinha meninos e tinha meninas. Isso foi bem legal. E eu acho que cabe a nós mudarmos. Mas essa mudança que você tinha comentado da cozinha, né? Eu também vi. Isso assim, é muito significativo. Quando eu vi assim no templo, né, de Oswaldo Cruz, tem um dia que o homem cozinha. Não sei se é o dia das mães ou assim, dia do almoço. Daí o homem que tem que cozinhar mesmo, né? Só nesse dia. Mas como a mudança assim, é significativa, porque começa realmente a entender o trabalho das mulheres, né? E como essa mulher desfruta, assim, sabe, aquela comida que o homem faz, assim, com muito carinho, né? É muito legal. Realmente, assim, tem que fazer essas coisas para começar a entender o papel de cada um, ou, sabe, o que depende dos outros, né? A gente não fica muito acostumado com aquela coisa, assim, né? Automática, né? Como você fala, né? Então, achei muito importante aqui. Que você gostaria de compartilhar? Como você imagina que seja o budismo Shin nos próximos anos, para o futuro? Olha, um sonho que, na verdade, vem sendo acalentado, eu acho que pela maioria das pessoas envolvidas aqui, é, primeiro, a formação de muito mais clérigos brasileiros, ou a formação também, que isso não aconteceu, mas a formação de clérigos japoneses que venham para cá falando português. Então, acho que esse é uma fusão
bastante importante, mas seria... eu vejo o templo como um local de reunião, né? Não é um local para a realização somente de ritos. É um ponto de encontro, então eu vejo como uma casa cultural, a gente falando de culturas, falando de várias línguas, falando de pessoa para pessoa. Né? Eu acho que o meu maior sonho é conseguir transformar um templo num lugar de encontro. Acho que é isso. Olha, minha visão também é agora mesmo, viu? Nossa, cada vez mais eu estou nessa linha agora. Sim. Ponto de encontro, onde fala, né, para as coisas, cultura. Realmente, acho que isso que enriquece, né? A comunidade, nossa vida, né? Contribui para a nossa vida. Sim, sim. Porque eu acho que está tudo amarrado, né? E, Amy, você tocou numa palavra importante, que é explicar. Então, se a gente consegue fazer uma ponte com a cultura, muita coisa se explica, né? Totalmente a cultura japonesa a gente consegue explicar através da história, de tudo que foi a caminhada do povo japonês para resultar nessa cultura que é tão admirada, tão maravilhosa, mas também que tem esse lado do preconceito, né? Então, hoje, acho que a palavra da ordem é não ter preconceito, né? Somos todos iguais, acho que é uma coisa tão budista falar que somos iguais, mas não somos. Mas somos iguais e somos diferentes no conviver. E vamos, então, respeitar essas diferenças, mas sem esses estereótipos, né? Então, eu realmente acho que eu acabei voltando no ponto que é o encontro de pessoas diferentes e que têm uma vontade única, né? Que é o de viver bem, de estar bem com a sua comunidade, enfim, harmonia, talvez, né? É isso. Maravilha! Eu acho que esse sonho faz todo sentido para mim, porque eu realmente acho que a sanga faz a diferença no budismo Shin. E ela precisa ser, digamos, resgatada, fortalecida, né? Agradeço por essa oportunidade. Vocês me deixaram tão à vontade que eu fui falando aos borbotões, enfim, não sei. Mas agradeço por essa oportunidade. A você, Mi, a você, Sugal Sensei. Obrigada por esses momentos.